foi um despertar que eu conseguia explicar tudo. E principalmente eu comecei a estudar Kundalini Yoga, e o Kundalini Yoga, assim como todo o yoga, é uma ciência também. Sim, tudo é uma ciência, tudo é uma ciência, né? Exato. Então foi fácil para mim fazer essa transição. Então ele veio mostrar assim, gente, o divino pode ser humano. Sim, isso o é divino, perfeito. O que é o divino? O divino são todas as bem-aventuranças, as qualidades mais belas, mais fortes, mais nobres, mais honrosas. Até o momento, não existe uma evidência científica que prova que Maria Madalena e Jesus eram casados. Porém, existem muitas evidências circunstanciais que dão suporte a essa ideia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu tenho uma pessoa tão especial para mim, que é a Márcia Merma. Eu vou até ler para vocês o título dela, porque ela é uma pessoa muito importante. Gente, a Márcia, ela é doutora pela USP, cientista da New York University dos Estados Unidos, sacerdotisa de Maria Madalena e fundadora da Escola de Mistérios Maria Madalena, que inicia, forma e transforma homens e mulheres do despertar do feminino até a construção de relações saudáveis e o prazer de viver. Eu achei tão lindo que você trouxe esse seu novo posicionamento, porque, para além de você ser uma grande estudiosa, né, de Madalena, você tem um background como cientista. E, gente, esse monte de livro que está aí, um deles ela ajudou a escrever e outros a traduzir, né? Sim. E hoje a gente não veio aqui falar somente de Madalena, a gente veio falar principalmente de Cristo, de Jesus. E como a gente está chegando perto do Natal, antes da gente fazer a entrevista, a gente conversou muito sobre o que é o Natal, qual é o símbolo de Jesus na real, né, sobre essa época do ano, porque a gente tem um entendimento muito errado, né, Má? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito que você está aqui. Hoje é um novo início do Arcana, a gente está gravando aqui num estúdio, então é um novo começo para mim e você é mais do que bem-vinda aqui. Obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui, gratidão pelo seu convite, pela confiança também em mim, no meu trabalho, e de estar inaugurando esse momento aqui no Arcana, com esse estúdio maravilhoso, num dia, né? O dia que a gente está gravando é um dia muito especial, que hoje é Dia de Ação de Graças. E que maravilha a gente poder estar ancorando um trabalho como o seu, que tem um propósito tão maravilhoso de levar assim para uma mídia que já virou convencional, né? O YouTube, que antes era alternativa, mas agora já é convencional, e poder espalhar isso para muita gente. Porque a gente pode, talvez, com o teu espaço, encontrar formas de interpretar certas situações e fatos históricos, até mesmo, num olhar mais integrativo, onde tanto o masculino quanto o feminino estão sendo vistos e honrados. E a gente tem até uma dívida, eu sinto, com os nossos ancestrais, de restaurar o feminino perdido. Concordo. Então, a gente aqui encontra esse espaço, por isso que eu vim assim, com todo o amor, estou muito feliz de estar aqui. E, sim, gratidão por me apresentar e trazer essas credenciais. Eu sempre tive um pouco de vergonha de falar um pouco assim de mim. Acho que a gente tem, né? Tem. Vai falar fala de você, tá? Eu fico meio assim. Mas é importante que as pessoas saibam, porque, geralmente, quando a gente fala de versões alternativas do que foi vendido para nós como sendo a verdade absoluta, isso é muito descreditado como sendo uma bobagem, uma fantasia, uma crendice, uma coisa menor, que é uma besteira. E quando a gente consegue compreender que tem muito estudo por trás, as pessoas que estão à frente disso têm formação científica, estudou muito. Então, poxa, aí você começa a falar, não, mas espera aí, não é uma... E muito embora que as mulheres, principalmente, né, os homens também, mas as mulheres oraculares,
que canalizam informações preciosas, elas têm muito crédito também. Mas como a gente vive num sistema que valoriza, né, o acadêmico, como eu tenho essa formação acadêmica, não estou inventando, né? Passei 15 anos da minha vida dedicada assim, profundamente à ciência, é importante também trazer. Então, gratidão. É a primeira vez que eu estou me apresentando assim em público. Não, e tem que, né? Porque, na verdade, é isso. Eu gosto de dizer que nós somos multifacetados, né? Então, até na hora que o pessoal me recebeu aqui no estúdio, eu achei tão interessante, porque as pessoas me olham como uma terapeuta, uma taróloga, uma astróloga, né? E ninguém sabe, inclusive, que eu sou radialista de formação. Uau. Eu fiz rádio e TV. Só. E essa era a minha vontade, né? A minha vontade era de unir tudo. Então, eu também estou nessa fase onde eu fui produtora de comercial, eu fui designer, eu trabalhei em agência de publicidade. Então, eu acho que é um momento onde a gente precisa reunir os nossos talentos. E eu acredito nisso também, que quando a gente se olha como um ser multifacetado e disciplinar, a gente consegue colocar os nossos talentos à tona, né? Então, eu acho muito importante você, sim, trazer, né, a Márcia trazer esses títulos que você tem, até porque todo o trabalho de Madalena que você trouxe e de Cristo é interessante porque não é só sobre o estudo sobre eles, mas você tem uma linha de raciocínio como uma cientista, que é. Então, a forma como você escreveu, a forma como você pesquisou, também tem esse background, né? Aí é que tá. Então, a linguagem se torna outra, né, Mar? É muito interessante o que você está falando, Gabi, porque eu tive um despertar espiritual quando eu morava nos Estados Unidos. Eu morava em Nova York, morei 7 anos lá. E passei 5 anos sendo cientista da pediatria da Universidade de Nova York. Então, a minha função lá no departamento de pediatria era escrever artigos científicos. Aí, tá vendo? E eu tive um despertar espiritual quando meu filho nasceu, porque foi assim essa força arrebatadora que é a maternidade para uma mulher totalmente formatada dentro do sistema, que é tudo para fora, cientista para trabalhar, para ganhar vida. Eu não tinha nenhum conhecimento dessa coisa que é tão visceral, que é da maternidade. E eu sei que muitas mulheres passam por isso hoje. Por quê? Porque a gente vai para a escola, depois vai para a faculdade, quem faz faculdade, e é vendido para nós, é nos dito que a gente tem que ir para o mundo. E a gente tem que ir para o mundo. Tem que ir para o mundo. Só que a gente não pode esquecer daquilo que é tão primordial, que é como que a gente intercala e lida com o fato que, tudo bem, a gente vai para o mundo, vai trabalhar, vai se realizar, mas quando for o momento de ter os nossos filhos, a gente tem que estar com o nosso feminino também instalado e vivo e atuante. E aí, para mim, foi um choque isso. Então, acabou que se transformou num grande despertar espiritual que eu tive nessa época. E, para mim, o que foi tão gostoso foi que não foi um despertar espiritual de uma maneira que tá tudo muito longe, assim, eu não consigo explicar o que eu estou sentindo, sabe? Foi um despertar que eu conseguia explicar tudo. E, principalmente, eu comecei a estudar Kundalini Yoga, e o Kundalini Yoga, assim como todo o yoga, é uma ciência também. Sim, tudo é uma ciência. Tudo é uma ciência, né? Exato. Então, foi fácil para mim fazer essa transição. Porque hoje, algumas pessoas falam, nossa, como que você foi cientista? Porque hoje eu também deixo esse meu ser feminino intuitivo aflorar, eu canalizo muita coisa. Mas foi uma transição tão assim orgânica que não teve um choque entre essas duas realidades. Eu sinto que está bem integrado e agora mais, né, com esse posicionamento, vai integrar ainda mais. Isso é muito interessante porque o fato de você ter vindo de um meio, aspas, né, corporativo, mais científico, e ter utilizado isso a seu favor a partir de um despertar espiritual feminino, também te trouxe para o conhecimento sobre Madalena, sobre a história crística de ambos, né?
E aí eu queria que você falasse um pouco, né? Porque a gente poderia ficar horas aqui falando como você chegou no caminho de Madalena. Sim. E muitas pessoas já te conhecem, né? Sim. Então a gente já pode entender que muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem um pouco o trabalho da Márcia. E se não conhecem, tem muita coisa já, né, sobre você e sobre o seu trabalho no seu Insta. Inclusive, eu fiz uma outra entrevista com você sobre Madalena. Eu estou te falando isso porque seria legal, então, a gente entrar nesse assunto do que é o Natal, no fim das contas. Sim. Porque a gente acha que o Natal é o Papai Noel da Coca-Cola, gente. Vamos deixar bem claro que aquela roupa vermelha, by the way, foi a Coca-Cola que colocou. Desculpa, mas é verdade. Então, vamos olhar para a parte mais natural e verdadeira do que é o Natal. Você sabe que eu tenho uma coisa assim comigo, que quando eu vou estudar algum tema ou quando eu me interesso por algum assunto, eu vou procurar as origens daquilo. Então, eu acabo lendo muito, estudando e tentando compreender por que era assim. Qual que era o contexto social, cultural, por que as pessoas faziam o que faziam, né? E aí, a gente entra... quando a gente vai falar de Natal... E hoje, o que é o Natal para nós, né? Natal é de nascimento. Uhum. E nascimento de quem? De uma figura que mudou a trajetória da humanidade, que esteve aqui 2000 anos atrás, um pouco mais, que é Yeshua, nome dele em aramaico, da língua natal dele, e Jesus, nome em grego dele, né? Que foi um grande mestre, uma pessoa que mudou os rumos da humanidade, venerada. É o maior blogueiro e influencer do milênio, né, gente? Até hoje a gente fala do cara, né? Vamos falar bem a verdade, né? Exatamente. Uma pessoa que foi transgressora, foi alternativa, não seguiu os padrões da época e, por isso, foi assassinado. É verdade, né? é verdade. Então, a gente entra assim, com muito cuidado para falar sobre isso, porque a gente tem o que a gente conhece, que é o padrão do que foi aprendido para nós nas nossas famílias, que foi passado de família para família, geração a geração. A gente tem o que as escolas ensinam e a gente tem o que a igreja ensina. É verdade. Então, vamos pensar. O Brasil tem 80% de católicos. E o que é o católico? É uma religião... eu acho que são 80% de cristãos. Porque inclui também católicos, evangélicos e outras vertentes do cristianismo. Né? O que é esse cristianismo? É uma religião que ela não é nativa do Brasil. Ela vem lá da Europa, porque ela se organizou em Roma, tanto que a sede dessa religião principal, vamos falar agora de catolicismo, é no Vaticano, em Roma. Mas ela vem de Israel ainda por cima. É mais antiga ainda. Mais para o leste. Né? Começou lá em Israel, que nem chamava Israel, inclusive. Né? Era a região da Cananita, Palestina, onde é um lugar de muitos conflitos. Inclusive, até hoje a gente tem todos esses conflitos que acontecem nessa região. Então, o que chegou aqui para o Brasil, concorda que já foi um filtro gigante? Enorme. Enorme. Já passou por muitas camadas até chegar aqui. E vamos pensar que até 1500, ou seja, pouquinho mais de 500 anos atrás, o Brasil não era o que é hoje, com tudo que os europeus trouxeram para cá. O Brasil era uma grande floresta indígena. É verdade. Ninguém sabia de Jesus aqui, não tinha Natal, né? Então, faz só 500 anos. E é pouco tempo, se a gente for parar para pensar na história, né? É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. A gente só tem 500 anos de referência. Só que, como muita coisa que acontece aqui no Brasil, a gente copia os modelos europeus, americanos, do norte, do hemisfério norte, e que faz muito sentido para quem está no hemisfério norte. Né? Só que para nós não faz, mas a gente continua comemorando. Acho que o brasileiro gosta de uma festa também. Não importa se é para cima do Equador, para o leste, oeste, não interessa. Porque essas festas grandes, elas não fazem o menor sentido para quem está no hemisfério sul. Não mesmo. Só que daí a gente ressignifica do nosso jeito e acaba que faz também. Por quê? Daí eu vou falar por quê. O dia 25 de dezembro, que é o nosso Natal, que a gente considera Natal, nascimento de Jesus,
é o dia do não é bem o dia do solstício. O solstício de verão para nós no hemisfério sul e de inverno para quem está no hemisfério norte, ele acontece por volta do dia 21 de dezembro. Só que o solstício não é um evento de um dia, uma hora ou de um momento. Num momento específico, né? Porque, por exemplo, os equinócios... O que eu estou falando? Solstício e equinócios, né? Estou falando do momento onde a Terra está o mais perto do Sol, aí é o solstício de verão, está mais quente, a gente tem a estação do verão, ou mais longe, que é o inverno. E os equinócios é quando ela está no meio. Ela tem tanto a mesma quantidade de luz e de escuro é a mesma num dia, num período de 24 horas, enquanto que no verão é mais claro e no inverno é mais escuro. Então, essa foi uma observação de décadas e de séculos para o ser humano chegar e compreender isso. Imagina o quanto que o humano primitivo precisou olhar para as estrelas, olhar para o céu, olhar para as referências que ele tinha, sem chat GPT e nem internet. E só a gente perdeu essa referência, né? Então, e aí se viu que o Sol ele ficava estacionado por 3 dias. Então, o solstício ele começa no dia 20, 21, dependendo do ano e do mês. Geralmente ou em junho ou em dezembro. Agora, falando do Natal, é em dezembro. E aí ele fica 22, 23 e 24. Então, o dia 25 é o primeiro dia depois desse momento que no hemisfério norte é o máximo do escuro. Por que colocaram Jesus no solstício de inverno? Porque é para trazer a luz, a esperança, o renascimento, o nascimento de uma nova vida, de uma nova oportunidade, que é um alento para nós, humanos, com todas as nossas crises existenciais e desafios que a gente passa, de saber, nossa, quando parecia que tudo ia acabar, que a gente estava na escuridão mais profunda. Vem uma luz, né? Chega a luz. É o nascimento de Belém, né? Com a estrela de Belém, né? Então, foi por isso que foi colocado aí. Só que, ao mesmo tempo, que é bonito, né? Poxa, sim. Jesus, no dia que está o pior caos, a maior escuridão do planeta, que legal. Eu vou fazer até vou até enfiar um conhecimento aí no meio, eu vou colocar um conhecimento aí no meio, que se você olha para o arcano 17 do tarô, que é a estrela, é muito sobre isso. Vem uma torre antes e a estrela, quando você olha para o arcano, você vê Sírius aqui em cima. É o renascimento. Que é o renascimento, porque depois você tem a lua, que é olhar para dentro para sair para o sol. Sim. Então, se você for ver... A história do tarô. Também tem uma simbologia por trás aí. Interessante isso que você está falando. Nunca tinha parado para pensar nesse dia 25, né? A gente tem que fazer um podcast só do tarô. Para falar de Maria Madalena, porque é a história dela, né? Também tem, né? Mas aí, o que eu queria dizer sobre isso? Que é bonito ter colocado Jesus. Então vamos escolher um dia, porque ninguém sabe o dia. Na verdade, certo, ninguém sabe né? o dia que nasceu, né? Dizem que porque eles viajaram a pé até Belém, então não era tão frio assim, entendeu? Então, as pessoas, os estudiosos vão construindo certas inferências que são suposições. Eu acho que não dá para afirmar categoricamente quase nada. Tem muita gente que nem sabe se ele nasceu de verdade, que falam que é um mito. Então, assim, eu gosto de tomar esse cuidado, porque tem gente que, às vezes, estuda um assunto, aí a pessoa toma aquilo como uma verdade absoluta, começa a falar isso, e isso descredita quem estuda, os estudiosos sérios. Você não vai ver um estudioso sério afirmando categoricamente algo. Perfeito. Por quê? Porque as coisas foram destruídas. O que não interessava, o sistema foi queimado, destruído, guardado em jarros por 1.500 anos. Escondido mesmo, Escondido. Né? Mas o que eu quero dizer? Que antes de Jesus... Então, a gente está falando que o Brasil tem 500 anos, né? Jesus e Yeshua tem 2.000. Mas antes de Yeshua, existiu muitos milhares de anos. Já tinha civilizações, já tinha muita coisa. Os humanos já estavam aqui no rolê, né? A gente tem história antes. Não é que antes do Jesus era pré-história cavernas. Não. Não, teve muita coisa que aconteceu. Então,
é importante a gente estudar, conhecer um pouco da história da humanidade. Porque senão a gente acha, nossa, Jesus estava na época das cavernas, aí chegou Jesus... Tudo começa a partir dele, né? A gente tem outras culturas não é assim. que já tinham todo um culto, né, de Exato. mudança dos equinócios, dos solstícios, acompanhando a natureza. Tem todo esse ciclo pagão, é isso que eu né? quero te falar. Porque quando Jesus veio ao mundo... O que estava dominante na época era o Império Romano. E para os romanos, nessa época do ano, eles comemoravam o festival de Saturnália. Olha, que interessante. Era dedicado a Saturno, que antes de ser um deus severo, era uma deusa. Olha. A deusa da disciplina. Nós chamamos ela, assim, nos meus estudos, de Lady Saturn. Olha. A Dama Saturno, que é como a Sharon Bertrand, minha professora, chama. Porque Marte também, antigamente, era uma deusa. Perfeito. Na verdade, tudo é feminino. É claro, né, gente? Que eu saiba, todos nós, gente, nascemos de uma mulher. Que eu saiba, foi assim, né? Então, era por enquanto, a época... Né? Essa época do solstício de inverno, estamos falando em hemisfério norte, tá? Solstício de inverno. Essa época do solstício de inverno era a época de agradecer a colheita, de honrar a agricultura, porque Saturno é uma deusa da agricultura também. Então, era uma época de agradecer, que nem hoje, ação de graças, era um momento de colheita. E também de compreender que estava nesse escuro todo, porque não tinha luz elétrica, né? Que tem 300... porque parece que a luz elétrica sempre... Não tinha luz elétrica. Então, era escuro mesmo. E aí, festejar, fazer um festejo. Essa coisa de trocar presente é da tradição romana da Saturnália. A coisa de fazer festa, de fazer banquete. Não vem da tradição de Jesus, entendeu? Sim, é antes, é uma né? mistura. Exato. Só que o que é bonito nisso? Por mais que os romanos, sim, dominaram muitos povos também e impuseram o sistema deles. O bonito é a associação, é a ligação, é a conexão do humano com a natureza. Porque isso é redundante, mas é natural. Né? A gente perdeu hoje em dia a referência de olhar para as estrelas, sim, de olhar para a natureza. Então, é impressionante porque eu percebo nesses povos, né, que tinham essa conexão com a natureza de uma forma mais... É como se fizesse parte, né? Sim. É como se... Eu até me perco nos pensamentos, porque olha, é como se fizesse parte. Não tinha água canalizada. Não tinha luz. Não tinha luz. Não tinha nada no supermercado embrulhado. Você tinha que produzir o seu alimento. Principalmente alimento, né? A gente precisa comer, então era importante. E isso cria uma associação maior. Aí, qual foi, para mim, né, uma opinião pessoal, o desserviço de colocar Jesus nesse momento? As pessoas nem sabem o que é um solstício, a maioria. E tem, quem sabe, às vezes, fica no campo intelectual. É solstício. Mas você olha para o céu, olha para a terra e pelo menos agradece, sabe? Agradece. Nossa, que bom. Eu vivo num lugar fértil, que me dá alimentos, que me dá calor, que me dá ar. E eu preciso agradecer. E não sabe nem o que está comemorando. Por isso que eu trouxe você. Porque a gente, às vezes, não sabe nem o que a gente está comemorando. A gente não sabe que tem uma tradição anterior, pagã, os celtas, os druidas, o Egito... Nossa, eu que estudo tanto sobre... A gente não sabe que tem toda uma mitologia, que tem toda uma tradição, uma cultura que celebra a vida. Exato. Que observa o movimento natural das coisas, né? Então, acho interessante que você está trazendo isso. Eu mesma não sabia. Essa conexão... essa conexão do solstício de inverno com colocar a presença do nascimento de Jesus aí. Eu achei super trazer legal a esperança. Isso. E para abafar o culto anterior. Né? Isso sim. Isso sim. Vamos dar uma substituída aí, gente. Porque é lindo comemorar Jesus. Eu adoro o Natal também, sabe? Mas a gente perdeu a conexão com a natureza ao colocar uma figura humana como sendo a coisa mais importante de um momento que é intrinsecamente... Está acontecendo um fenômeno natural no planeta, que é o solstício. Sim. Que é a virada de chave. Então, no hemisfério norte... Lá, né? É o último dia, o mais escuro do ano, é o dia do solstício de inverno.
E a partir do dia 25 de dezembro, então, é o dia que a luz começa a aumentar lá no hemisfério norte. Mas, para nós, é o oposto. No dia 25 de dezembro é quando a luz começa a diminuir. Porque o solstício de verão, para nós, é o ápice, é o dia mais longo do ano. E a noite mais curta do ano. Ao passo que, em junho, que botaram São João, festas de São João, outro homem que colocaram em cima dos festivais que eram muito mais ligados ao feminino, por ser ligado à terra e à agricultura e à natureza, e às estrelas também, ao céu, né? A quantidade de luz e de escuro. Colocou São João como sendo o guardião do solstício de junho, que para nós é o de inverno, que daí aí sim é a noite mais longa do ano, e, em dezembro, Yeshua. E aí, falando de Yeshua e do Natal, uma coisa que eu também gosto de chamar a atenção é que foi o nascimento dele, mas alguém deu a luz. Exatamente. Gente, tem uma mulher aí, né? Que se chama Maria, não sei se vocês sabem. Brincadeira. Sim. Mas isso é muito importante, porque não é somente sobre Jesus, mas sobre essa mulher, né, que gera um ser tão especial e tão importante. E ela era uma super sacerdotisa. Isso que eu ia te falar. Uma pessoa muito preparada para poder gestar um ser como esse, né? Exatamente. Aí eu gostaria de só dar uma pincelada e trazer esse fato, porque eu acho que muita gente não sabe. Por quê? Porque muita coisa que foi escrita da época de Jesus foi escondida, como você falou. E tem toda uma biblioteca que foi escondida, que foi encontrada. Vão ter outras que vão ser encontradas, mas essa já foi encontrada em 1947. Então, é muito recente. A de Nag Hammadi, no Egito. Então, não tem ainda 100 anos que se descobriu esses livros. Tem muita coisa ainda para ser revelada. E tem muita coisa. E um dos evangelhos, que são chamados de apócrifos ou gnósticos, fala que é o proto-evangelho de Tiago, que fala da infância de Jesus. Esse evangelho, gente, é a coisa mais linda. Dá vontade, assim, de sentar e ficar ouvindo essa história. Porque ele vai falar de Santa Ana, esse evangelho, do quanto que era uma vergonha eles serem. E aí, uma outra coisa que precisa ser desmistificada é que Jesus era pobrezinho, coitado, super humilde, que não tinha dinheiro para nada. Eles eram sacerdotes do templo, eles eram super influentes. Eles tinham tanto dinheiro, os avós de Jesus tinham tanto dinheiro que está escrito no Evangelho, no proto-evangelho de Tiago, que o avô dele, que é o Joaquim, quando ele ia fazer uma oferenda no templo, ele matava um carneiro, que era a tradição, para pedir perdão pelos pecados dele, e ele matava mais um carneiro para o povo que não tinha dinheiro de comprar um carneiro, que era a tradição. Eles eram muito abastados e muito influentes. E, justamente por isso, eles se envergonhavam muito pelo fato deles não terem filhos. Porque eles não tinham filhos, eles já estavam ficando velhos. E até que chegou uma vez, numa desses encontros, dessas festas, um tal de Rubem, que era uma pessoa também influente, falou assim: por que você acha que você tem que ir primeiro na fila se você não tem nem filho? Então, não ter filho era uma vergonha para eles. Por quê? Porque eles eram mais ligados à natureza. E ter filhos é natural, é um legado que você deixa a continuação da sua história, da sua família, da sua tradição. E aí, o que aconteceu diante disso? Foi uma afronta, foi uma vergonha para eles. Então, Santa Ana, e o avô de Jesus, Joaquim, cada um foi fazer uma busca de visão. Nossa! Ele foi para o meio, montou uma tenda lá no meio de não sei se era bem um deserto, mas num espaço ermo. E ela foi chorar debaixo de um pé de louro ou de uma figueira, uma coisa assim, era uma planta. E ela fez o ritual do luto, que também é assunto para um outro podcast, porque o luto feminino... Vendo, né? Vocês estão vendo, falando com a equipe aqui. Como a gente vai ter que criar o quadro Madalena Mysteries aqui, não vai ter jeito. E aí, ela chorou tanto o luto dela, de não ser mãe, de ser envergonhada, de não já estar na menopausa e não poder ter filho. Sério, ela botou o vestido de casamento dela e foi fazer o ritual de luto. Que daqui a pouco está escrito no Evangelho que chega um anjo e fala assim para ela: Ana, Deus ouviu as suas preces. Assim, você vai ter uma filha.
ela recebe uma aparição de um anjo falando isso. Uma filha que é a Maria. Que é a Maria. A Ana é a avó, de Jesus, Santa mãe de Maria. Que foi uma concepção... Aí tem uma estudiosa de Harvard, maravilhosa, a Marguerite Rigoglioso, que ela fez o doutorado dela. Ela foi estudar sobre a partenogênese, que é você conceber uma criança sem ter relações sexuais. É todo um rolê, é outro assunto para outro podcast. Bom, já vai anotando aí, gente. Já está no terceiro, a gente já está no terceiro tema, pessoal. O que aconteceu? Quando ela teve essa revelação, a Ana, o Joachim voltou. Porque ela estava chorando a morte do marido. Ela falou, meu marido foi para busca de visão, ele está envergonhado, nem sei se ele vai voltar. Tá. Eu tô aqui, não sei o quê. E ela é tão bonito, assim, porque ela falava assim, eu sou mais infeliz do que esses 2 passarinhos, porque pelo menos eles têm um ninho e têm uma família. Assim, o nível do luto que ela chorou foi tão profundo que moveu uma energia ali. Ela engravidou de Maria. A história que se tem no Evangelho, nesse livro apócrifo, que foi encontrado lá em Nag Hammadi, dentro de uns jarros de barro, no Egito, de uma caverna, diz isso, tá? Ele voltou também e eles se abraçaram, porque ele também recebeu a mesma revelação na busca de visão dele. Gente! Só que aí, o que aconteceu? Nossa, eu fico até emocionada, assim, de contar essa história, porque é muito forte. Eles decidiram que eles iam entregar a filha para o templo. Então, essa história que Maria é sacerdotisa, ela é mesmo. Ela foi com 3 anos de idade. E ela foi uma alta sacerdotisa, né? Ela foi entregue para o templo. Ela era da turma que costurava, que tecia o véu. Eles falam que na linguagem feminina é o ímen que tem no templo, que fica na parte mais sagrada, que é de uma grossura de 70 centímetros. Elas teciam esse véu do templo. Não fala que quando Jesus morreu, o véu se partiu? Sim, é esse mesmo véu, tá? Esse mesmo véu. E aí, então, Ana teve Maria. Maria, com 3 anos de idade, foi levada para o templo. E aí, nesse evangelho, também fala uma passagem tão bonita que eles falam assim, que eles estavam um pouco inseguros de deixar a filha tão pequena, com 3 anos, né? E aí, eles levaram várias mulheres que cuidavam dela já, várias sacerdotisas, que passaram dos 0 aos 3 anos cuidando. Maria, não encostava nem no chão, o pé. Nossa. Ela tinha todo, ela foi desde que ela nasceu, ela foi alimentada com temperos e alimentos muito especiais, néctares praticamente. Eu fico imaginando ela tomando geleia real, assim, sabe? e tem uma passagem que diz que eram os anjos que vinham alimentar ela, inclusive. Mas aí ela foi para o templo, sabe o que aconteceu? Que eles estavam inseguros que iam deixar a filha no templo com 3 anos de idade. Diz que quando colocaram ela nas escadas do templo, ela dançou. Com 3 anos de idade. Gente. E ali foi. E aí esse evangelho é muito bonito. Não dá para contar toda a história, porque a gente vai chegar em Jesus. Mas tem um momento que, com 16 anos, então, ela é entregue. Com 13 anos, ela é entregue, porque é a época que a mulher menstrua. Sim. Aí alguém tem que guardar essa mulher na tradição ali. Sim. E aí ela foi entregue para José. Foi todo um rolê também super místico que aconteceu. E aí ela engravida de Yeshua, que eu também não vou também, que senão é outro podcast. Quarto. Mas estamos no quarto já, gente. Mas aí, finalmente, ele nasce. Né? Ou seja, a gente está dizendo, antes de mais nada, que ele foi concebido, né, como uma anunciação de uma mãe que foi concebida da mesma forma. Os dois. Ou seja, se a gente for olhar para o sistema, a gente está vendo um sistema genético completamente conectado com o divino, né? Eu vou mostrar esse livro. Gente, este livro fala que Jesus é filho da deusa. Ah, perfeito. Ai, gente, não. Pelo amor da deusa, né? Porque faz completamente sentido que não é só o pai. Na Cartas de Cristo, não sei se vocês já leram esse livro, mas na Cartas de Cristo tem uma passagem lá. Aliás, esse livro é maravilhoso de ler, né? Porque ele foi escrito por uma freira que foi desprogramada durante 40 anos. Ninguém sabe quem é essa mulher. Ela mora lá nos Estados Unidos, ela recebe a energia de Yeshua, de Jesus, e escreve em primeira pessoa.
E nesse livro tem uma passagem que ele fala sobre isso. Que eu precisei chamar de pai, porque naquela época era patriarcal, não tinha como eu chamar de outra forma. E faz muito sentido, porque se a gente faz uma constelação sistêmica, se a gente vai voltando para os ancestrais, faz completamente sentido. Sim. Que se Maria foi concebida dessa forma, a energia que vem de trás dela faz sentido falar que é da deusa, né? Totalmente. Gente, revelações aqui, pessoal. E aí no livro de Madeleine Mysteries filho conta. da deusa. Inclusive, Fala, agora você falou do pai e da mãe, do nome, né? Teve que chamar de pai. Mas o nome, inclusive o Pai Nosso em aramaico, a palavra é Abum. Abum do Ashmaya, Nekada Ashma, que é o Pai Nosso em aramaico. Uhum. E Abum não significa pai. O que Abum significa pai e mãe. Ai, gente. Entendeu? Gente. Porque Abba, em hebraico... Abba é pai. É pai. E até soa como womb, que é ventre. Que é né? ventre, em inglês. É a parte da mãe. Então, Perfeito. o nosso Criador... E daí, assim, a gente não precisa ir muito longe. Nós somos filhos de um pai e uma mãe, não é? Né? Não tem como, né, pessoal? Não tem como. Então, enfim. Aí você estava falando do pai e mãe. livro, né? Do Madeleine Mysteries, que Sim. toda a sua base de conhecimento vem deles. Deixa eu mostrar né? aqui. Vou mostrar aqui nesta tela este livro. Que é da Saren... Magdalene Como chama Mysteries, ela mesmo? Escrito por Saren Bertrand e Asa Bertrand. Eles são maravilhosos, Meus né? professores há mais de 10 anos têm um trabalho visionário, fenomenal. Eles falam que esses livros eles escreveram para daqui 200 anos. Gente... Porque é muita desconstrução e, assim, faz muito sentido o que está escrito aqui. E esse foi o livro que você traduziu, não Eu foi? traduzi esse e o aí. outro deles, que foi anterior a esse, que se chama Womb, de ventre, Awakening. O que é o Womb despertar. Awakening foram eles, né? Eles. Perfeito. E eu traduzi também esse aqui. Que é o Madeleine Coates. Deixa eu mostrar, que é o... Não, esse aqui é o não. Revelations. É verdade. Esse foi o que você escreveu. Esse eu... Ai, Já gente. que chegou a hora dos livros, Ai, vamos lá. gente, vamos lá. A hora de Esse mostrar aqui- porque a pessoa é PhD, tá, gente? Esse aqui é o Magdalene Coates. Eu escrevi com mais 29 mulheres no ano de 2022, que foi o ano de Maria Olha. Madalena. Sim. Ele foi lançado no equinócio de setembro, Que na nossa lindo. primavera. Uhum. E eu escrevi um capítulo, que é o capítulo 22. Acabou sendo por uma coincidência, né? E aí eu trago aqui um pouco da minha história, que é como que eu despertei para Maria Madalena, como é que aconteceu na minha vida. Eu trago um pouco aqui. O meu capítulo se chama Amor Poderoso e Poder Amoroso. Que Que lindo. para mim é a síntese de Maria Madalena, do que ela está vindo nos trazer. E esse livro foi escrito em inglês, foi publicado por uma editora americana, não foi traduzido para o Brasil. Eu traduzi o meu capítulo, inclusive, se alguém quiser, Boa. eu posso enviar gratuitamente, com muito amor. Só me pedir no @MárciaMerman no Instagram. Eu mando para vocês a tradução. Perfeito. Eu escrevi um outro também que se chama Sacerdotisa da Lemúria. Fui eu e foram 12 mulheres no total. E eu não tenho ele físico aqui, mas ele também foi escrito em inglês com essa mesma editora. Agora, esse livro aqui, o Revelations, é de uma mulher também doutora em teologia. Gente. Não é pouca coisa. Não é uma coisa, é porque eu senti, né? São todas mulheres Sim. mestradas, doutoradas, A Saren- PhD, não é? A Saren tem... Você mesma. A Saren é graduada em filosofia também. E o Asa é médico. Um super médico, alquimista. E ela é a Sarah B., como é Saren, e a outra é Sarah. Interessante, né? Ela é uma estudiosa de Harvard, tá? Então, imagina o conflito dela, porque ela escutava as vozes de Santa Sara. Gente. E ela fez igual a Cartas de Cristo, ela fez a mesma coisa. Um dia ela sentou para canalizar. E pronto. E ela traz assim a voz de Sara, Que é a filha de Jesus e Madalena. que é a filha de Jesus e Madalena. By the way. E ela tem recordação de estar no ventre de Madalena. Gente. Então, só para dizer assim, o nível de doçura, de sensibilidade, de resgate que tem nesse livro, ela fala uma hora que um dos momentos mais lindos assim da vida dela, intrauterina, foi quando ela sentiu a mão do pai dela sobre o ventre que ela estava dentro e a mão da mãe dela. Ou seja, Madalena e os três Jesus. respirando juntos. Gente, que coisa linda. Porque, mais uma vez, ninguém sabe exatamente se era exatamente ela
Ou era não, né? Sara, ou era Efraim. Tem várias vertentes que contam várias histórias. Se teve ou não teve filho, mas parece que teve, porque tem muita indicação, sabe? A gente vai pelas indicações, o que as pessoas vão trazendo. Com a tradição oral, né, Má? Pode ser só uma especulação? Pode, mas é difícil que seja, porque o que tem hoje, até de devoção a Sara, é muito forte. Então, ela canaliza isso também, ela conta. E até depois eu queria ler um trechinho, assim, porque ela faz um resgate aqui da humanidade com a espiritualidade. Ela fala assim, para Madalena, foi excluída a divindade. Ela é só humana, perversa, prostituta, uma caída, coitada, arrependida. Que Jesus salvou. Que Jesus salvou. E Jesus é o divino. Quase que não teve um corpo, parece. É o divino, é o ascético, não teve família, é aquela pessoa iluminada intocável. E ela faz esse casamento da humanidade com a divindade, essa união sagrada, que também é do casamento alquímico, né? Do humano com o divino. Então, ela fala, a gente tem que retornar a humanidade para o meu pai e restaurar a divindade da minha mãe, porque os dois eram inteiros neles mesmos. Que lindo isso. E a partir deles, né, veio, então, ela. Depois, se der tempo, eu vou ler. Não, tá? vamos. Mas eu já falei um pouquinho desse. E agora, só para a gente voltar em Jesus, porque nossa conversa tá maravilhosa, né? Mas, assim, para a gente poder explicar para o pessoal o lance do Natal, porque, então, só para a gente retomar. Então, é colocado na data do dia 25, por conta dessa iluminação que ele traz, baseado em toda uma cultura pagã que não se fala mais. Isso. Né? Aí a gente conta que Maria, né, veio dessa anunciação, que veio desse nascimento divino, cujo Jesus também veio. A gente está falando de uma ascendência. E aí, quando chega em Jesus e se comemora o Natal, o que acontece a partir de então? Porque, assim, no fim das contas... Porque, no fim das contas, gente, a gente não sabe o que a gente está comemorando. A gente acha que a gente está comemorando o Papai Noel, que nem é essa figura. Você né? sabe que o Papai Noel ele vem das tradições druidas que usavam o cogumelo, que é a manita muscaria. Não, o enteólogo. Ainda tem tudo isso. Você sabe que a roupa do Papai Noel é a roupa do cogumelo, né? Ai, que ótimo. O cogumelo do Mario Bros, daquele joguinho de... Gente, é verdade. Nunca mais. Olha, a gente tá em Madalena e volta agora. Não, aqui Papai Noel. Papai Noel, o Super Mario Bros, que ótimo. Gente, vem do cogumelo dos povos do norte, tudo do norte. Não, até a montagem da árvore de Natal, sim, né? tudo do norte. É você colocar os enfeites como a fertilização, né? Como se fosse a doação da fertilidade. Vamos né? lá para tua pergunta. Mas vamos lá. O que a gente está comemorando no Natal, né? Então, eu sinto que hoje, para os brasileiros que estão vivos neste tempo, 2020 e tantos, a gente está comemorando o nascimento de Cristo. E o que Cristo representa para nós? Ele é um modelo, eu diria assim, ele representa um modelo... Vamos falar uma coisa bem clichê, que do bem que vence o mal, tá? Só para colocar de uma maneira coisa mais palpável. Do bem que vence o mal, e ele representa também o divino encarnado. Porque a gente passou muito tempo, e muita gente que está viva hoje, somos 8 bilhões, né? Quantas pessoas existem que nem acreditam no divino? Não sentem que isso não existe, que isso é uma fantasia. Não sentem uma conexão profunda, interior, com algo maior. Não acreditam, nem sabem que tem. Então, ele veio mostrar assim, gente, o divino pode ser humano. Sim, isso o divino... O que é o divino? O divino são todas as bem-aventuranças, as qualidades mais belas, mais fortes, mais nobres, mais honrosas. E você pode viver isso sendo um humano. Ele veio mostrar isso para a gente. O que isso faz com os sofredores, entre aspas? Dá esperança, dá força para seguir em frente, dá perseverança, a gente atravessar os nossos momentos. Porque, na realidade, a vida ela é feita de altos e baixos, né? É verdade. Não existe só o alto e não existe só o baixo. E ele mesmo, com toda essa promessa
de vida. Caminho, verdade, a vida, a luz. Ele teve uma baixa muito grande. Ele foi interrompido, ele foi assassinado. Ele não se colocou ali, olha, me matem agora, está na minha hora. Não foi sobre isso, né? Não foi. Ele não falou assim, gente, eu estou aqui para salvar vocês. Isso daí veio depois que ele veio para salvar. Mas ele falou que ele ia ser sacrificado pela ignorância das pessoas, na verdade. E muito mais do que a ignorância das pessoas, porque não foi o povo que crucificou Não Jesus. foi mesmo. Foi a elite dominante religiosa da época que contratou pessoas para ir lá e ficar gritando que era para crucificar ele. Então, foi uma manipulação muito grande. É medo, né? Desse patriarcado, dessa dominação, desse jogo de poder, do mau uso do poder. Foi isso que destruiu a vida E é de tão Jesus. atual isso, né? É tão atual. Você vê? Se a gente pega essa mesma cena e transporta para agora, Exato. ela é muito atual. Ela é extrema. É a pauta, é a né? pauta, né? É a pauta do momento. E aí é mais ou menos inclusive. assim, né? Tem aquela piada que falam que a pessoa estava quase se afogando no mar, aí ela falava que Deus ia salvar ela. Aí passa um barco, assim, vou jogar uma boia para você. Não precisa que Deus vai me salvar. Aí passa outro barco, vem cá, irmão, deixa eu te tirar. Não precisa que Deus vai me salvar. Aí o cara morre afogado, Claro. porque né, não aceitou nenhuma ajuda. Aí ele chega no céu e fala assim, pô, Deus, você não ia me salvar? Pô, eu te mandei um barco, te mandei a boia, tem umas pessoas... e você não pegou? Gente. Aí, né? Então, A coisa está na sua frente, tá na sua né? frente. Tá na então, sua frente. é assim, vamos falar uma coisa muito recente que aconteceu agora, 2, 3 anos atrás. Veio a pandemia. Uma quebra de paradigma, de estrutura, uma coisa nova, completamente todo mundo restrito, que a gente falava assim, não, agora vai, Agora né? vai. Agora vai. As pessoas vão, ter mais consciência, ser mais íntegras, mais verdadeiras, vão honrar os outros, respeitar, né? Não foi dessa vez. Não foi dessa entendeu? vez. E Jesus, lá 2000 anos atrás, também foi. Agora vai, Agora chegou vai. Deus encarnado como E se a gente olhar para a humano. história, né, Márcia, o quanto teve esses movimentos, né? Desde Atlântida, gente, se a gente for parar para pensar. Você falou uma coisa muito legal, que é trazer a espiritualidade para a Terra. Né? Aquele clichê de que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E aí, nos meus estudos com Madalena também, e a gente já conversou bastante sobre isso, né? Que essa forma como ela se iluminou pelo meu olhar, né? Pelas coisas que eu estudei, que foi ela fazendo esse desbloqueio dos chakras dela. Então, acho muito interessante que Jesus recebe todo um ensinamento, uma iluminação que vem do alto, né? Do Pai Céu, de cima para baixo, que encarna, e ela foi subindo de baixo para cima, que é o movimento natural do feminino, né? Que ela vai abrindo e desbloqueando os chakras. E eu acho tão bonito isso que você traz, porque por conta dela que ele traz essa humanidade. Então, eu acho interessante quando você fala de Sara e você fala de Jesus e Madalena, desse feminino e masculino que a gente fala tanto, né, nessa nossa área da integração, porque Madalena, para mim, não sei se para você também, mas Madalena, para mim, significa exatamente isso. Essa espiritualidade, aspas, humanificada na Terra. Corporificada. Encarnada. Né? Eu acho... ela tentou, de alguma forma, trazer de uma forma palpável a espiritualidade, e por isso foi calada. Sim. Né? Por isso ela foi calada. Então, acho que agora a nossa missão de quem estuda, né, e se abre para Madalena não é sobre uma mulher, gente, somente. Não é sobre a esposa de Cristo. Não, e você porque ficou muito nisso. A esposa de Cristo, o Código da Vinci, não é sobre isso. Você está tocando num ponto que ele é fundamental, que é o corpo. O corpo. Você está falando do corpo. Porque, pensa bem, olha, eu queria até mostrar Mostra. Eu trouxe este pano, que é um pano meu de altar, porque, assim,
Qual que é a imagem que tem na maioria das igrejas? Não é Jesus Cristo crucificado na cruz? Completamente. O corpo dele não está morto nessa representação? Então, o corpo dele está morto. Retirar Maria Madalena da história, até mesmo da Bíblia, tirar, obscurecer, reduzir o máximo que deu, assim, só não foi tirado o que não deu para tirar, porque a história não ia ter pé nem cabeça, porque foi ela que teve viu ele ressuscitado, a primeira pessoa, né? Então teve que deixar. Apóstola dos apóstolos, né? Mas a gente está falando aí de toda uma campanha que existe para negar o corpo. E aí eu volto pro cogumelo e pro Papai Noel. E pro Mário Bros. Porque... E pro Mário Bros. Gente, nunca mais... Porque assim, eu tive uma visão esses tempos aí falando... Você tá de Mário Bros, você reparou? Gente, eu sou sagitariana, não tem como. A Arcana tem que ter uma coisa engraçadinha. Ela tá de Mário Bros, vai. Ó, o que acontece? O nosso corpo humano, que essa maravilha, este jardim... Essa tecnologia, celestial, Márcia, essa tecnologia, este veículo que nós temos, ele não vem do céu, ele vem da terra. Exatamente. Eu falei isso anteontem, numa aula que eu dei. Não tem uma parte, não tem uma célula, um elemento que constitui o nosso corpo, que não faz parte dos elementos da terra. Não tem plástico, aqui não tem nada artificial, é tudo natural. A gente esquece que a gente é a natureza. Do mesmo jeito que uma árvore, um cogumelo, entendeu? E a gente esquece que a gente vem de um planeta vivo. Exatamente. Né? Que não é uma rocha aleatória no universo. Então, assim, existe uma campanha muito forte para que a gente não perceba o encantamento, a beleza, a magia que é a própria Terra. Parece que a Terra é uma cidade, sabe? Assim, quem mora em São Paulo, vai aqui... Eu peguei 40 minutos de trânsito para chegar aqui. Sim. Você fica preso nessa coisa urbana, mas, na verdade, debaixo dessa... O asfalto é isso aqui, o planeta tem fogo, tem rios de lava, tem rios de água, tem rochas, minerais, cristais. E você está falando uma coisa que está me vindo aqui agora. Desculpa até te interromper, porque senão eu vou esquecer. Teve uma vez que eu estava assistindo o Sadhguru, sabe? Ele é maravilhoso. E ele falou que a gente perdeu a referência de olhar para as estrelas. E quando a gente para de fazer isso, a gente se esquece. Por quê? Porque a Terra, ela veio de uma explosão de Sol com outras coisas que são feitos do universo. E aí ele fala uma coisa tão linda que, assim, quando a gente respira o universo inteiro, porque o Sol... Sem o Sol, gente, não está tendo nada. Sim. E o Sol, ele vem de todo um componente estelar, que eu saiba, né? De toda essa massa do universo. E nós somos feitos disso. Né? Poeira cósmica. De poeira cósmica. Então, quando a gente respira o universo inteiro. E a gente vem de quem? Da Terra. Exato. Que tudo começou lá com a minhoquinha primordial do cogumelo do Mário Bros. Ai, gente, eu nunca mais vou esquecer. É porque, assim, mas os fungos... é isso, né? Você sabe que os fungos são os nossos maiores ancestrais? Exato. Sem eles não tem mais nada, gente. Foram os únicos que sobreviveram 2 bilhões... Porque a Terra já teve vários ciclos também. Sim. Né? Era glacial e muitos ciclos de morte, destruição e de renascimento. E aí eu vou tocar também no outro sentido do Natal. O renascimento... ele é parte intrínseca da experiência de estar habitando este planeta. Quer você seja animal, vegetal, humano. Não importa. Porque este é um planeta regenerativo. Dizem que se a gente hoje tirasse toda a humanidade da face do planeta, em 3 meses estava tudo restaurado. Não, gente, tem uma projeção assim feita. Então, assim, é natural. A gente corta um dedo, ele se regenera sozinho. Não é o band-aid que cura, né? E a gente está falando tudo isso por conta dessa habilidade do corpo, né? O quanto que o nosso corpo regenera, o quanto a gente é feito desse pó de estrelas e dessa espiritualidade, dessa coisa, né, que a gente não sabe nem de onde é. A gente perdeu a referência de olhar para o céu porque a gente não se olha mais. E Madalena traz ela traria esse corpo que foi negado porque a gente olha para a cruz, certo? Isso. Só para costurar a história. Dentro do corpo, né? Eu vou te mostrar aqui esse pano.
Porque eu quero chamar uma atenção também só para dizer que o corpo inclui a sexualidade como algo belo, um presente dos deuses. Que como sem dizem. isso a gente nem estaria aqui, Nem estaria né? aqui. Então, também para trazer a sexualidade para o seu lugar de poder. E de que é sagrado. bonito, E de sagrado, né? O mau uso da energia ou de qualquer, enfim, ferramenta é uma questão do nosso próprio aprendizado. A gente está aprendendo. Tem gente que faz por mal mesmo. E tem gente que faz por ignorância, não sabe, está aprendendo. Então, não estou aqui falando de uma maneira de julgamento, mas restaurar o original é muito importante. Porque na origem é isso. Então, eu falo assim, imagina que se numa igreja, em vez de ter o corpo morto de Jesus pregado numa cruz, fosse esta imagem. Olha, vou subir os panos. Mostra lá. Ó, vai um pouquinho mais para sair de perto do microfone aí. Olha, E aí, isso essa aí. imagem que eu estou mostrando aqui, Maravilhosa. tá? Eu vou deixar ela aqui assim comigo um pouquinho. Ela é uma imagem que conta uma outra história. Já pensou se a igreja... Porque existiu a Igreja do Amor, né? Sim. Dizem que a igreja, na linha de Madalena, na tradição que ela conduziu depois que Jesus atravessou todos os seus portais iniciáticos, foi a Igreja do Amor. Então, se você chegasse numa igreja e tivesse uma união sagrada de um homem com uma mulher, que está contando de fertilidade, de continuação da vida, de amor, principalmente, e não de um homem, aí vamos falar da distorção também, que a constelação familiar também explica muito bem, que é, o que a gente tem hoje? O homem, que é o filho, Jesus, com a mãe Maria. É quase um incesto. Hoje em dia... Gente, é verdade. Tem muitas imagens que são eles dois lado a lado. É verdade. O que está informando de uma maneira muito inconsciente, subliminal, que essa distorção... Quer dizer, o filho está com a mãe, e quanta mãe solteira tem no mundo? Sabe? Vamos pensar se isso aqui... Do homem não seguir em frente, de precisar desse feminino. Das mulheres... Próximo podcast. Um próximo podcast, né? O quanto as mulheres acabam fazendo papel de mãe no geral. Né? Também, no geral. muita coisa. Isso aqui é... É o quinto podcast, gente. A gente já tem 5 meses. É o sexto, já tem 5 meses, 6 meses aí. Isso aqui é o natural. É o natural. Um homem e uma mulher que se unem com amor para gerar uma nova vida. É perfeito. Né? E essa imagem aqui, lindíssima, vou aproveitar para mostrar o oráculo que eu trouxe. Mostra o oráculo. Esta sacerdotisa, ela é uma artista visionária. Deixa eu ver se tem uma foto dela. Não, acho que não vai aparecer. Nossa, é tão... Ai, pega a caixa para mostrar. Pega a caixa para mostrar. É a Madalena Mística. Nossa. Da Cheryl Yambrat Rose. Nossa, ela gente. É uma sacerdotisa de Avalon, uma Isso pintora. a gente encontra numa na Amazon da tem, vida? Vem importado. Maravilhoso. Esse aqui é muito especial, porque eu comprei lá em Avalon, na cidade que ela mora. E foi durante a nossa peregrinação de Maria Madalena. É mesmo? Você comprou lá em loco? Eu comprei lá esse. Gente, eu quero de Natal. O pessoal da família fica a dica. Ele foi durante a nossa peregrinação. E uma das lâminas do oráculo é essa imagem. Deixa eu só pegar algumas aqui. Vai que tá aqui. E essa imagem... eu vou só... Depois vamos tirar uma carta para a gente finalizar. Esse oráculo, ele traz muitas facetas de Madalena, conta muitas histórias e fala deles, assim, porque esta autora, ela mora lá. Então, ela não está... Por exemplo, eu estou no Brasil, eu estou recebendo informação, indo lá também, mas é diferente. Ela está lá naquela terra, que já viveu muita coisa, e ela tem origens druidas e celtas. Então, tem a Estela Maris. Nossa, aqui tem a Madalena meditando com os lobos. Olha que interessante. Tem uma... fala de Shekinah, da Madalena Cósmica. Bom, de Salomé. A gente pode fazer um outro podcast para falar do oráculo. Olha aqui, Yeshua, que lindo. Olha o que essa carta fala, o significado dela. Como é linda. O poder através de você. Nossa, o ritmo do coração. Aqui, Isso. Aqui. Pronto, achei. E essa carta chama Amor e Luz. Maravilhoso. Reconhecimento. Lindo. Então, o meu trabalho... São muitas mulheres, né, Márcia, ao longo do mundo,
né? Tem muitas mulheres falando de Madalena, não Muitas. é uma só. Agora eu estou falando de mulheres que estudam e que pesquisam. Estou dizendo sim, não de gente. terapeutas no Muita geral. gente. Tem muita gente despertando, mas tem muitas mulheres pesquisando mesmo, né? E Cientificamente. Você sabe que o Leandro Carnal fez uma live na semana Sim. retrasada falando de Madalena. Fiquei tão feliz. Eu fiquei sabendo disso. Eu não assisti, mas eu fiquei sabendo. Sim. Um homem. Sim. Muito obrigada por esse serviço, gente. Maravilhoso. Exatamente. Fiquei muito feliz também. Muito bom. Ele tem 5 milhões de seguidores no Imagina, Instagram. que perfeito. Né? E ele traz também muita coisa. É assim. Vai. A minha professora fala que o que é importante na Bíblia sobre Maria Madalena não é o que foi escrito, é o que não foi escrito. É o silêncio. Uhum. O silêncio que grita. Porque é assim, a gente queria dizer, mas a gente não vai poder dizer, sabe? Então, é muito interessante. E eu estou, assim, profetizando, porque já está acontecendo, inclusive, não é que eu estou... Né? Eu quis... Não, mas... Tô achando, tá? Não. Uhum. Vai crescer ainda muito, mas muito, mas muito mais. A gente está vivendo um momento de um redespertar de Maria Madalena, assim como teve... A última vez que isso aconteceu faz 700 anos, que foi quando teve os cátaros, que foram todos exterminados. Mas dessa vez a gente não vai ser exterminado na fogueira. A gente está vivendo outros momentos, era de aquário, mais liberdade. Então, está seguro novamente falar sobre esses assuntos. Mas muita gente, muito, mas vai chegar em muita gente isso aqui. E eu até quero dizer uma coisa interessante, gente, que, assim, Madalena vem de Magdala, que é um lugar. E Magdala vem de Migdaio, em aramaico, que significa a torre. Então, ela foi a torre do rebanho, ela foi um farol. Então, eu acho tão bonito isso, porque ela vem trazer para a gente esse farol, esse norte, né? Essa direção. Porque é muito mais do que, Maria Madalena, porque chegou um momento que até ficou moda, eu comecei até a ficar incomodada, eu tinha muita coisa para falar sobre Madalena, eu confesso que eu me recolhi um pouco, porque começou a ficar muito over e moda, e muita gente falando de uma maneira muito superficial e daqui para fora, sem essa propriedade que você está trazendo, então eu recolhi no silêncio, eu senti realmente isso, sabe? Mas e aí também eu acho que é responsabilidade nossa, como humanidade, homens e mulheres, mas as mulheres, entender que não é sobre a figura da esposa de Jesus que veio. Tudo começou com o Código da Vinci. Não é sobre isso. É sobre uma frequência. Eu entrevistei a Heloísa Monteiro, que fez aquele Oráculos, portais iniciáticos, né, de Maria Madalena, e nessa entrevista a gente falou uma coisa muito interessante, que foi Madalena é uma frequência, para além uma consciência. Exato. Eu acho isso fantástico, porque a gente está falando de uma consciência. Você vê, a gente começou falando sobre o Natal, né, para a gente poder abrir essa conversa, dizendo que a gente comemora as coisas de uma forma que a gente nem sabe qual, de um avatar. Porque Jesus foi um avatar, para além de tudo, né? De uma força de energia de uma mãe, que foi uma alta sacerdotisa, né? Então, veja o que circula. E ele não poderia ser quem ele era e sem ela. Exato. Não teria como. Jesus. Ele é o campo elétrico, ela é o campo magnético. E por que isso não está na Bíblia? Exato, né? Eu acho assim... O Rudolf Steiner falava disso, viu? A antroposofia fala sobre isso, viu? A Bíblia, às vezes, deixa margem a tantas coisas tão importantes, que seriam tão necessárias, principalmente do ponto de vista das mulheres e do feminino. Sim. Então, enfim... assunto para uma outra... Eu quero só puxar o gancho que o 8º podcast é sobre a torre que você falou. Sim. Porque daí a gente volta para o tarô. E a Seren Bertrand, minha professora, ela está num momento agora... ela ficou também muito tempo recolhida e agora ela está assim... abrindo total, de novo. E ela está nos contando o quanto que o tarô... Isso daí é para o assunto para o 8º podcast, tá? Ai, quanto que o tarô... a carta da torre do tarô... está contando a história das sacerdotisas que perderam o poder. A torre quebrada é o poder feminino que, naquela época, antes de chegar ao patriarcado, quem era
presidia os ritos nos templos eram as mulheres. Sempre foi a mulher, porque a mulher dá à luz, ela tem essa coisa visceral com o corpo. Ela menstrua, tem ventre, é tudo muito ligado à terra, feminino, ritos. E a carta do tarô, da torre quebrada, caindo, é o poder feminino que ali, naquele momento, caiu. Aí, você não falou que a próxima carta é da estrela? Aí vem o masculino em evidência. Sim, perfeito. E agora a gente está num momento de restauração desse poder interior feminino. Que vem... Quem é que dá esse poder para nós? É a Madalena. Porque Mãe Maria, com tudo que ela lutou também aqui na Terra, ela já está lá no... Tá tão longe, ela está lá no céu, muito longe do céu. Ela ascensionou já, né? Já está... E para a além, Madalena também. todos, mas né? ela está para além, né? Ela está para além. Ela não... Ninguém fala... Ninguém fala de Maria como uma mulher humana que estava lavando a roupa, fazendo uma comida. Não. Já colocou... Bom, ela desde criança já veio ela assim, já né? veio Ela assim. já veio ela assim. Não teve assim, essa assim, coisa corporal, visceral, que Madalena teve. Ela experienciou a evolução nela própria, né? Ela iluminou sozinha. Sim, isso ela é já muito nasceu forte. de um parto divino. Né? E aí, aproveitando, então, para que a gente estava falando aqui das viagens dos celtas e de Avalon, eu quero te dar um presente. Diretamente do Templo das Artes Femininas, tem um loginho aqui do meu espaço. Aqui nesse frasco contém água do Poço do Cálice de Avalon, que é um poço sagrado para os druidas e para os celtas, aonde dizem as lendas que José de Arimateia escondeu o Santo Graal, que é todo um assunto para o nono podcast, uma história né, do Santo Graal. Dizem que ele escondeu lá, e a cor da água, que a água é transparente, mas ela sai com uma coloração avermelhada. Então, ela é um poço muito ligado ao feminino. Tá. Então, tem a água do Poço do Cálice. Do outro lado da rua, tem um poço também, que é o Poço Branco, que é dentro de uma caverna toda escura, e as pessoas tomam banhos iniciáticos, elas se despem de forma cerimonial, mergulham, fazem batismos ali. Eu levei as mulheres no ano passado para fazer esse ritual. Então, é o Poço Branco. Aí tem a água de Saint-Marie-de-la-Mer, que é a praia no sul da França, onde supostamente chegaram as Marias do Mar, Maria Madalena, Maria Salomé, Maria Jacobé, onde tem a cripta de Santa Sara Cali. Sim. A gente coletou essa água de Saint-Marie-de-la-Mer no dia do solstício de verão do ano passado. O que vai acontecer comigo depois que Aí eu passar esse negócio em mim? Tem a água de Montsegur, da fonte, é uma mini cachoeira que tem uma fonte dentro da propriedade da Naya Sofia, que é a Letéia Sofia, ela mudou o nome, que também é uma professora minha, e ela mora nesse lugar que 300 anos atrás já era um centro de Maria Madalena. Gente. Se fazia festas para ela, e ela é guardiã desse espaço. Aí tem água de René Lebem, que é Sim. o poço... Um poço não, é um rio, Sim. onde dizem que Madalena batizava as pessoas, que é a fonte do amor. Aí tem água também de um... São 7 águas, tá? Estou falando da 6ª água. Tem água do poço... Do poço não, da fonte de Ísis, que, para chegar lá nesse rio, você vai por uns caminhos e do outro lado da rua tem uma floresta. Você entra, caminha um pouco, você chega num lugar no meio da floresta que é um trono de pedra que se chama Trono de Ísis. Gente. E ao lado tem a fonte de Ísis. Gente, a gente fez ritual lá na viagem. Céu. E aí tem a água da fonte de Ísis, e a última é a água de Sunbaum, de dentro da caverna de Maria Madalena. Ai, lá em nossa! E aí tem eu coloquei um pouco das 7 águas, completei com água de Lindóia. Normal. Porque, né? Brincadeira. Bem isso. Águas de Lindóia. Minalva. E aí te entrego. Coloquei uns cheirinhos meu também. Amor, obrigada. Tá? Gratidão enorme. Essa água você pode se ungir, gente, abençoar as pessoas, você pode se conectar com ela. Obrigada. Passar, Gratidão assim, enorme, ainda mais foi meu nível
Agradeço. Olha! Foi dia 25 de novembro. Agora. Parabéns. É agora, Foi segunda-feira. agora. Foi segunda. Então Muito tira uma obrigada. carta, mulher. Eu vou tirar. Mas antes da gente finalizar o nossa conversa, que eu não queria que acabasse nunca mais, lê o trecho que você queria ler. Isso. Porque é Só tão pra lindo, trazer né? Traz. uma ilustração, assim, aqui desse livro. Traz, porque você disse que até se emocionou tanto quando você leu, né? Vou ler esse pedacinho aqui, ó. É sobre o quê? Sarah, Só conta pro pessoal Sarah, sobre Sarah. O livro Revelations. Ok. E aí, só para trazer também mais um trocadilho que ela faz aqui, o livro do Apocalipse, em inglês, se chama Revelations, que são as revelações. E ela chama o livro de Revelations, Red de como vermelho. sendo as revelações, o Apocalipse feminino. Feminino. Né? E ela fala assim, meus pais, o primeiro humano, além de mim mesma, que eu me apaixonei, foi a minha mãe, Sarah falando. E então, o meu pai. Eu nunca conheci o meu pai fora de eu estar no ventre da minha mãe. E isso, mais tarde, foi usado contra mim. Mas eu conhecia o meu pai a partir do corpo da minha mãe. O humano que ele era. A pessoa humana que ele era mais próxima, que é ela, né? E que ele mais amava com todo o seu coração. Eu me lembro que o meu meio ambiente mudava quando o meu pai estava próximo. A temperatura da minha mãe aumentava e o seu coração acelerava e se derramava. E tudo girava dentro dela e se encaixava no seu lugar. Ao mesmo tempo que ela era completa nela mesma, ela estava em casa quando estava com ele. Minha mãe era aguçadamente sintonizada ao meu pai. Ela sabia se ele tinha dormido bem na noite anterior, comido o suficiente naquele dia ou tido uma discussão com um amigo. Ela sentia o seu humor, os seus pensamentos e os seus sentimentos mais intensos. Então, eles viviam num estado de telepatia, ela conta aqui. Sim, perfeito isso. Ela conhecia suas forças e fraquezas e levava as dúvidas e certezas dele com ela. Ela era a outra metade da alma dele. A conexão dela com ele não falhava, até mesmo quando eles estavam separados por uma multidão, por um deserto ou pela morte. Ai, gente, que coisa mais linda. Que lindo isso. E faz tão sentido, né? É um amor entre dois, né? E aí aqui também só mais um, não sei se dá tempo. Vamos ver o tempo? Dá tempo, dá tempo. Tá. Qualquer coisa a gente corta essa parte. Não dá tempo, vai. Eu vou ler esse trechinho aqui, então. Fala assim: os meus pais fizeram um furo nos céus e puxaram a divindade para a terra. Gente do céu. Eles quebraram leis espirituais seguindo a tradição natural. Eles substituíram ícones impenetráveis e brilhantes com a sua carne vulnerável e as suas cicatrizes. Eles tornaram o romantismo religioso áspero com a realidade humana. E eles sujaram as suas mãos e tiveram os seus corações partidos. Eles pontuaram suas preces com os seus palavrões, pois eles eram reais. Os meus pais experienciaram e expressaram tanto a divindade quanto a humanidade. Se eles tivessem priorizado um sobre o outro, ou seja, se nós priorizarmos um sobre o outro, então estaremos incompletos. E isso não é a nossa missão. A nossa missão é ser e estar completamente humano e divino. E é essa combinação que destrava e desbloqueia, liberta o universo inteiro. Ai, que então, lindo, trazendo mais gente. um trecho
né? Que lindo esse livro, né? É demais. Eu tenho um estudo desse livro. Também, né? Ele todo traduzido, gravado em aulas. É verdade. A gente faz a leitura e também os comentários, as interpretações. Você tem muitos estudos, Eu tenho estudo deste livro e tenho estudo desse aqui também. Tem um trechinho aí? É o Magdalene Mysteries. Tem algum trecho que você queira ler? Tem. Você queria ler esse, né? Tem um capítulo que chama Sagrado Matrimônio. Jesus e Maria eram casados? Maria Madalena, né? E tem uma imagem aqui muito linda deles dois se encontrando. Mostra lá. Ó. Muito linda. Muito linda. E eu vou só pegar um trechinho aqui. Vou trazer um parágrafo, tá? Dos aspectos mais fascinantes e explosivos de Maria, da ressurgência de Maria Madalena, é essa revelação que já acontece há muito tempo, que provavelmente ela era uma parceira, amante, esposa espiritual de Jesus. A Igreja Católica nos conduziu de uma maneira que fez a gente acreditar que esse clero, esses sacerdotes, homens celibatos, por quase 2000 anos, existe pela desculpa de que o próprio Jesus não era casado e era celibatário. Então, a gente entende por que, né, que pensar em Jesus ser casado é um tópico muito quente, porque a Igreja sempre nos falou o contrário. E aí ela vai contando aqui de alguns livros. Então, tem um livro que chama Holy Blood, Holy Grail, que eu acho que ele chamou aqui no Brasil, ele foi traduzido já, se eu não me engano, da linhagem do Graal. O Santo Graal. A linhagem do Santo Graal. Eu tenho esse livro. Do Henry Lincoln. Eu tenho esse livro. Ele já está traduzido em português. Tá. E aí eles falam assim que, até o momento, não existe uma evidência científica que prova que Maria Madalena e Jesus eram casados. Porém, existem muitas evidências circunstanciais que dão suporte a essa ideia. E aí ela fala aqui um pouco da Karen King, que é uma estudiosa também. A Karen King, ela é uma professora emérita de Harvard também. Tá, só isso, né, pessoal? Ela recebeu um título que é o título da igreja. É o título do Departamento de Estudos Religiosos mais importante que tem na universidade inteira. Quem ocupa esta cadeira é a Karen King. É ela que está falando, tá? Gente. Então, essa mulher é uma estudiosa. Não é uma coisa aleatória, amor. né? Não é uma coisa aleatória. E a Sarah Beek, autora deste livro, também, ela tem um grau de Harvard em religiões comparadas. Gente, é interessantíssimo isso. As mulheres foram estudar religião justamente porque a gente quer entender mais. E não quer saber só de um ponto de vista esotérico e místico, que é lindo também. Eu gosto dessa parte também. Claro. Eu não estou negando. Claro que não. Mas quando a gente entra para coisa acadêmica, também é importante, porque daí traz um pouco mais de respaldo. Então, a Karen King teve todo um rolê com ela muito esquisito. Ela sempre foi... Ela é meio Maria Gimbutas, assim, que primeiro foi super rechaçada e agora é um ícone, né? Porque a Maria Gimbutas foi a que trouxe todos os achados arqueológicos de que no início era a deusa, não era o deus, de todas as imagens, todas aquelas Vênus de 20 mil anos atrás, que foram encontradas em escavações, só tinha imagem de feminino, figuras femininas. Então, já existiu... Que é o que faz sentido, né? A cultura, né? Já existiu essa cultura da deusa. E a Karen King, ela fez muitos estudos até que ela recebeu um pedaço de um papiro assim escrito em copta, que é a língua que está escrito todos esses evangelhos gnósticos, mostrando uma evidência de que eles eram casados. Tinha um trecho aí, porque o Evangelho de Filipe, que é o Evangelho gnóstico também, é um que também fala bastante. E que tem algumas partes que estão destruídas, rasgadas. Que nem o Evangelho de Madalena. As primeiras 6 páginas foram arrancadas. Já era, né? E aí ela fala que
anunciou para o mundo inteiro que, olha, descobrimos a prova. Aí depois foram atrás da pessoa, descobriram que era mentira. Aí ela anunciou para o mundo inteiro que era mentira. Aí depois parece que era verdade de novo. Então, assim, olha... Tem uma coisa ali, né? Tem algo ali. Tem algo... Porque senão teria sido fácil, né? Tem algo... No fim, esses caçadores de tesouros também é muito complicado, porque tem gente que falsifica mesmo para fingir que para ganhar uma grana, para ficar famoso. E tem gente que esconde. Tem gente que esconde. É complicado. Mas ela é uma pessoa muito renomada. Uhum. E uma pessoa que está estudando. Assim como a série New Asra, eles falam muito assim o quanto que Madalena e Yeshua, na realidade, eles eram magos alquímicos, no sentido de tudo isso que aconteceu com a ressurreição de Cristo é um estudo muito profundo, assim como essa concepção de Jesus, que tem gente que fala que Maria teve um rito cerimonial para conceber Yeshua com outro homem, com outro sacerdote. E tem a linha que fala que foi um parto divino. A que fala que foi parto divino é essa outra estudiosa que faz esse estudo, né, que você disse. E tem o proto-evangelho de Tiago que confirma, tá? Interessante. Mas, assim... nossa, até esqueci. É muita coisa. Eu estava querendo dizer que tem muitas pessoas que estudam e as coisas não estão super às claras. Então, outro dia... É um quebra-cabeça, uma aluna minha me falou, mas eles eram casados? Tem alguma prova? Não. Então, isso quer dizer que eles eram? Mas, olha, você sabe que você está trazendo uma coisa interessante, que eu acho que esse é um recado que eu acho que a gente podia deixar para as pessoas, que é assim, eu mesma vivi uma alquimia na minha relação. Eu estou há 25 anos quase casada, o ano que vem. Comemorarei no Egito, bodas de by prata. the way, no Egito, inclusive. E aí, depois, agora no finalzinho, a gente fala sobre essa conexão. Sim. E você conta um pouco também sobre como as pessoas encontram o seu trabalho. Mas eu queria só deixar um recado para todo mundo de uma coisa muito importante, que é assim, eu vivi uma alquimia na minha relação, de uma relação, me abrindo aqui, que tivemos bastante complicações, muitas coisas importantes aconteceram, filhos, os enteados, muita coisa ali, né? Familiares, e que a gente quase rompeu. E a coisa não rompeu na pandemia, logo depois de uma depressão muito séria que eu vivi, muito séria mesmo, em que ali algo mudou. E a relação realmente teve uma alquimia, porque ambos, inclusive ele, que é o masculino, fez um trabalho sobre si. E hoje em dia eu sinto essa energia conectada, e o recado é que uma vez eu li isso num livro em inglês, que depois eu vou te passar, de um cara que estuda antroposofia. Comprei esse livro em Nova York que fala sobre Madalena, e em algum momento no livro aquilo me marcou, que ele diz assim, que quando um homem e uma mulher se unem e alquimizam a relação, a gente está trazendo a energia de Jesus e Madalena para a Terra. E a gente acaba contribuindo para que essa energia volte. Né? E aí isso foi escrito há muito tempo atrás. Sim. Então, corrigindo para o momento atual, Sim. quando casais... Né? Não importa como. Sim. Quando casais se alquimizam e vivem o amor como um estado, não como um sentimento, e o feminino e o masculino... frequência. Exato. O feminino e o masculino dentro de cada um de nós é alquimizado, que a gente está trazendo essa energia de Jesus e Madalena, que a gente amplia para Shiva e Shakti, Isis todos e os Osíris, casais sagrados. Rainha de Shabá e Rei Salomão, Adão e Lilith, vamos falar, que é um nono podcast. Estamos com a equipe aqui, todo mundo rindo, né? Má, me conta uma coisa, amor. Como é que as pessoas chegam no seu trabalho? O que você tem feito? Porque é tanto estudo que você tem. Conta aí para o pessoal, porque daí é o like, comenta, compartilha. Conta um pouquinho. Vou convidar vocês. Posso falar para a câmera? Fale para a câmera. Vou convidar vocês a me seguirem no @marcia.merma no Instagram.
Lá eu partilho bastante coisa dos meus estudos e nós estamos num momento de uma reformulação muito grande. A gente está fechando um setênio aqui dentro do meu trabalho, que 2017 eu abri o Templo das Artes Femininas, que é como eu chamo o meu espaço hoje. E agora, no dia 11/11 de 2024, poucas semanas atrás, a gente abriu a Escola de Mistérios Maria Madalena. Então, a gente está mudando. Numa outra espiral, está começando uma outra espiral e trazendo uma escola mesmo. Então, é o templo que está se transformando numa escola. Ou seja, o templo está dentro da escola, entendeu? Perfeito. Mas o meu objetivo, eu quero que o máximo de pessoas possíveis possam conhecer e se transformar com isso. Porque acho que a sabedoria vem quando a gente utiliza o conhecimento para se transformar, aplicar na nossa vida de maneira prática. E é isso que você falou. Às vezes é uma respiração consciente que você dá no seu dia, que você alinha todos os seus chakras, e já é. Ativa o seu ventre, o seu coração, se coloca as suas proteções e você já está. Então, não é que é um negócio super complicado. Agora, para a gente se tornar conhecedores de algo, a gente tem que estudar. E eu acho lindo assim, a gente poder fazer esse chamado do estudo, porque a gente está em tempos de informação. Reels de 20 segundos, né? Nossa. A gente precisa retomar o estudo. O estudo faz bem para alimenta a nossa alma. E tem base, né? Não falar da cabeça da E quanto mais a gente fora. estuda, mais a gente vê que é uma grande salada. Assim, eu vejo assim, o quanto que o cristianismo que a gente tem hoje, que não é o original mais também, a partir de 325 já mudou tudo. Ou seja, 1500, quando chegaram aqui no Brasil, era outra coisa, né? 10º podcast. Então, dizer isso, eu acho que a gente... Uma mensagem que eu deixo assim, aqui para o Natal, né? Que a gente... Esse ano, final do ano aqui de 2024, que a gente está encerrando, está aqui em dezembro, do final do ano, que a gente possa deixar que Jesus, Yeshua, ele renasça dentro de nós. Porque esse divino, esse avatar, essa força, esse amor, esse brilho, ele não está lá fora. Ele tá dentro. Não está morto numa cruz, porque se a gente é simpatizante de tudo que Cristo se representa, a gente acredita que ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, ele não está mais. Aquilo ali foi um momento, uma passagem a mais dura que ele passou, mas que ele já está em outra. E tudo isso que ele representa está aqui dentro da gente. E é a força desse nosso amor que a gente carrega no nosso peito, no nosso coração, em união, assim, com o nosso poder criador, criativo, com a nossa potência, com a nossa força, com o nosso poder interior, com o nosso feminino, né? Então, eu sinto que viver num estado de consciência crística, que é uma consciência elevada, vinda de Sírios, onde a gente está vivendo, está trazendo o céu para a terra. Não é que não é que os conflitos vão acabar. Mas se dentro da gente os conflitos acabarem... Exato, a gente né? Reverbera esse campo. Exato. Perfeito. Gente, eu tirei uma cartinha para todos nós, que é Salomé, Ecstatic Dance. Olha, para a gente enjoy the life, para a gente curtir a vida. Que número que é? Vou Olha, só para traduzir, para a gente finalizar com chave de ouro, é o número 5. Olha que linda essa imagem da Salomé dançando... A gente curtir a vida. Olha a sua mensagem de aniversário. Mas isso é para todo mundo também. Isso é para todos nós, gente. Está bem em sintonia com o verão que está chegando. Vamos lá. Solte a sua deusa interior através da dança e da alegria. A dança está, né, do êxtase, que é o ecstatic dance, é uma oração em movimento. Una o divino, a unidade com o divino é alcançada através do movimento consciente. E isso vai criar uma sensação de equilíbrio conforme você eleva a sua vibração do seu corpo físico e se conecta com o seu eu superior e com a fonte. E a gente está num momento de festividade, né, gente? Vamos combinar.
Sim. Muito bom. Fala aqui que Salomé, essa pessoa que está aí, não é a Salomé que dançou e pediu a cabeça do João Batista. Essa Salomé, dentro dos evangelhos gnósticos, eles dizem que era irmã mais nova de Yeshua. Ah lá. E ela é uma das 3 Marias que chegou em Sainte-Marie de la Mer. Ela Ai, estava no gente, barco. Que lindo isso. E ela ensinava meditação ativa através da dança sagrada para suas discípulas. E em situações de ritual, em ritualística, eles praticavam o ritual do casamento da noiva sacra. Então, diz aqui também que depois que Maria Madalena, elas ensinavam lá no sul da França, dentro das cavernas. E que depois que Madalena fez a passagem, ela que assumiu o ministério de Madalena. Gente, não podia terminar de uma forma mais perfeita possível. Mas, olha, foi um prazer enorme. A gente vai ter que conversar mais 9 vezes. Agradeço muito de você ter voltado aqui, porque eu acho que esse nosso recomeço, você com o seu, eu com o meu, e a gente poder passar uma mensagem de Natal para as pessoas, porque tem um tempinho de vocês poderem se reconectar e comemorarem, né, as montagens das árvores, né, enfeitar a casa nesse espírito. Sim. Eu acho que isso pode trazer muita luz. Sim. Para você, para mim, para a humanidade, para a família de vocês. Muito obrigada. E se você está aí e gostou, comente aqui embaixo, Madalena, para a gente saber que você chegou até o final desse vídeo. Aproveita, se inscreve, compartilha, coloca lá o sininho, porque o Arcana Podcast está aqui a serviço da gente, de você e da humanidade. Muito obrigada, Má. Volte eu que agradeço, sempre. Gratidão, foi uma delícia estar com você. Voltarei sempre que for convidada. Estará já. Já criamos um quadro. Já tem 9, gente. Um beijo e até a próxima, pessoal. Até mais. Gratidão. Bom, arcanautas de plantão, se você chegou até aqui é porque provavelmente você assistiu esse bate-papo, esse episódio, e eu espero que você tenha gostado assim como eu, adorei. Toda terça e quinta eu trago alguém para falar sobre os assuntos da espiritualidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, sob perspectivas diferentes. Então, ativa as notificações, compartilha, curte e se inscreve no canal. Se você perdeu algum episódio, aqui no card vai estar um link para você poder assistir, ok? E no link da descrição também. Aproveita para maratonar, tá tão interessante. E muito obrigado por você estar aqui comigo. Um beijo e até mais.